chega, ele agita tudo. E aqui, Cis? Sentado. Já. Vai pra casinha. Vai. Vamos lá. Vamos botar ordem nessa bagunça aqui, porque esse Brasil é de ordem e progresso. Se a gente não dá um exemplo, vira moderno. Bom, gente, o Mito estava falando ali, Joyce vai falar, não vai falar. Sócrates vai falar, não vai falar. Pronto, tô falando. Eles estão aqui na maior expectativa, porque o trabalho está correndo solto lá no plenário, então eu vou ser bem breve, eles estavam aguardando aqui. É um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Eu acompanhei aí a invasão radical que aconteceu. Gente, o radicalismo é sempre idiota, né? A não ser que seja o radicalismo contra a corrupção, aí é outra coisa. Agora essa babaquice, essa disputa de ego, essa tentativa de um puxar o tapete do outro, é uma coisa que me embrulha o estômago. Quando eu vejo o que acontece, né? Alguém invadindo um momento que é um momento de confraternização, de amizade, da gente comemorar, e a gente tem sim muito para lutar, mas temos muito que comemorar, porque não fôssemos cada um de nós, né? A Dilmanta continuaria lá e o Lula seria ministro-chefe da Casa Civil. Não fosse a coragem de Sérgio Moro retirar o sigilo dos áudios daquele cachorro do Lula e da Dilma, até hoje eles estariam lá no poder. Então nós tivemos um papel fundamental e o Moro, a Lava Jato, teve um papel fundamental, porque foram as informações lá da Lava Jato que municiaram a nossa indignação, que fizeram o sangue de muitos pacatos, como disse Bolsonaro, ferver na veia. Gente que estava com o traseiro sentado, assistindo Faustão aos domingos e que resolveu olhar para si mesmo e entender que é cidadão e que tem responsabilidade com esse país e que tem responsabilidade mesmo que não tivesse votado naquela Porsche, porque o meu voto o PT nunca levou, mas a minha responsabilidade talvez seja até maior, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu lutei contra aquilo, e muita gente que ajudou a eleger aquela quadrilha, aquele grupo criminoso que esteve no poder por 13 anos, viu que foi traída e saiu às ruas. E isso aconteceu com um fenômeno chamado Lava Jato, comandada por Sérgio Moro. Então essa medalha aqui, eu dedico e eu peço a vocês, vou aqui repetir o que me disse o Tomé há pouco, que todos dediquemos essa medalha a esse homem que se sacrifica pelo nosso Brasil. Sérgio Moro é o homem que se sacrifica pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Sérgio Moro é o homem que colocou à frente de tudo, à frente dele, da esposa Rosângela, à frente da mãe que está viva, do pai que já morreu e que ele admira muito, dos filhos, olha lá meu livro lá do Sérgio Moro. Ele colocou tudo isso ao lado, eu não vou dizer atrás não, mas ao lado dele, para enfrentar um grande projeto de corrupção. Sérgio Moro, como disse o Bolsonaro, não pode ir na padaria, não pode sair ao shopping, não pode andar de bicicleta, que adorava trabalhar pedalando, sem deixar o carro em casa e pedalando, não pode mais. Ele dedicou a vida dele ao Brasil, ele dedicou a vida dele para comandar a maior operação da história do mundo, para descobrir o maior esquema de corrupção da história do mundo. É por conta do Moro e de vocês não, de nós, porque eu também estava na rua, eu não vou falar assim no terceiro, não, porque eu rasguei a minha bandeira só de jornalista para vestir também a bandeira de ativista. Quando muitos da imprensa diziam, Joyce, você não é jornalista. Por quê? Porque eles são covardes, eu não sou jornalista? Porque tem uma imprensa covarde? E sua grande maioria vendida, um bando de pelegos pagos com dinheiro público, porque eles não têm coragem? Eu não sou jornalista? Não, eles são covardes. Eu sou jornalista. Eu tenho lado. A imprensa tem que ser imparcial. Imparcial no escambau. A imprensa tem que ter lado. O lado da justiça, o lado da decência, o lado da verdade, lutando contra a corrupção dia após dia. Isso é imprensa. Esse papinho de sou imparcial, vou deixar a coisa como está, e a gente de covarde, para covarde eu não sirvo. Pode servir para muita coisa, mas para covarde eu não sirvo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero pedir para que todos vocês façam esse momento de reflexão, dediquem essa medalha ao Sérgio Moro. É a segunda vez que eu estou levando essa medalha, consecutivamente, o segundo ano consecutivo, eu fico muito feliz por isso. Mas ninguém mais do que Moro merece essa homenagem, porque é por causa dele,
É por causa dele que nós estamos aqui, gente. Não tenham dúvidas, nós não teríamos força se não tivéssemos todas as provas daquilo que nós já sabíamos. Todos nós sabíamos. Né? O Bolsonaro está aí garganteando faz quanto tempo que o PT é corrupto? Né? O Onyx estava aqui falando, porque desde 1900 antigamente eu estou falando que o PT é corrupto. A gente estava falando, a gente sabia, a gente via. Mas a Lava Jato nos trouxe provas, gravações, áudios, papéis, executivos na cadeia. Gente dizendo eu roubei. É a Lava Jato que fez isso. A Lava Jato não é uma operação, é uma instituição nacional. Então, nós temos que tratar e defender a Lava Jato como uma instituição nacional e não apenas uma operação. O próprio Sérgio Moro diz que a Lava Jato é um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, mas eu quero que a minha justiça toda faça parte agora desse ponto fora da curva. Eu quero que o Palocci abra a boca e entregue os que foram canalhas no Supremo. Eu quero que o Palocci me diga quem do Poder Judiciário, quem do Ministério Público acobertou toda a sujeira. Porque teve muita gente do Ministério Público e da Justiça acobertando a sujeira. E tentando acobertar a sujeira até o Sérgio Moro mostrar, rasgar esse véu negro que escondia toda a podridão. E não envolvendo só o PT. Eu estou falando aqui do PT porque o PT a gente tirou do poder. Mas nosso trabalho não terminou. Nosso trabalho só começou. A gente tem que passar um rolo compressor na corrupção. A gente tem que limpar esse Congresso. Eu digo para vocês, eu vou dizer que na frente do Bolsonaro e na frente dos Sócrates, porque eu não sou covarde, não falo pelas costas não. Né? Dá para tirar aqui, gente, uma dúzia na Câmara, meia dúzia no Senado, depois cerca e transforma em presídio. Porque é isso que nós temos visto aqui. Lamentavelmente, é isso que nós temos visto aqui. Então, nós temos poucos homens de bem. Tanto que vocês viram quantos foram que foram homenageados aqui. Bolsonaro, o Sócrates, o Onyx, o Caiado, a Ana Amélia. Ainda briguei com a Ana Amélia essa semana por causa da lei de imigração. Falei pra ela, não gostei desse negócio. Né? A gente já saiu no tapa lá, nas redes sociais, nós duas. Né? Mas somos democráticos, como disse aqui o Sócrates, e mesmo né, no meio da luta, que é uma luta única né, contra a corrupção, a gente diverte em muita coisa. Eu continuo agora, junto com os movimentos, numa pressão pelo Veta Temer em vários pontos da lei de imigração. A Bia Kicis está fazendo um estudo em relação a isso. E nós temos um próximo desafio, que é simplesmente engavetar de uma vez por todas o projeto do abuso de autoridade. E por que eu estou dizendo isso? Para honrar o Sérgio Moro e a Lava Jato. O projeto de abuso de autoridade, que eles querem enfiar para abaixo, um projeto que nasce tendo como pai Renan Calheiros e como mãe, ou padrinho, como vocês quiserem, Roberto Requião, não pode prestar. Já nasce viciado na origem. Né? Então a gente tem um monstro que foi gerado por essas duas figuras, também monstruosas da política brasileira. Dois coronézinhos de cangaço, um coronel lá do Paraná e o outro coronel lá de Alagoas. Porque o Requião não passa disso, de um coronel. É o cara que mais abusa, né? É a figura pública que mais abusa da autoridade. E eu sei porque eu sou do Paraná. Eu sou a única jornalista nesse Brasil que processou esse canalha do Requião. Está lá no STJ, o processo. Perdeu a primeira instância, recorreu, está lá. Processei. O Requião já quebrou o dedo de um jornalista porque foi questionado. O Requião ataca toda e qualquer pessoa que de fato combata a corrupção. Porque o Requião é uma figura que são 3 petistas dentro do PMDBista. Ele é o mais radical de todos eles. Então tenho certeza que esse projeto é para perseguir a nossa Lava Jato. A Lava Jato não é mais do Deltan, não é mais do Sérgio Moro, não é mais dos procuradores da Polícia Federal. A Lava Jato é nossa e nós temos que lutar pelo que é nosso. Lutamos pelo nosso Brasil, lutamos para recuperar pelo menos parte da presidência da República, né? Porque a gente tinha uma ditadura ou não? O PT era uma ditadura no poder. A gente tem muito o que fazer, tem, mas a ditadura a gente derrubou. Agora a gente tem um STEP, né? Um governo tampão, um STEP, meio luxo, né? Rodando no governo. Vamos trocar também. 2018 está aí. E a gente tem muito o que fazer. Então, para Sérgio Moro, para a Lava Jato, para Deltan, para os procuradores, para esses homens que fazem a diferença no meu Brasil, que tiraram o meu Brasil do vermelho, que rasgaram o véu negro para que a gente pudesse ver a corrupção, que escancararam os projetos mais nojentos, nefastos e corruptos da nossa história. Para eles, eu dedico essa medalha. Muito obrigada. Muito bem. Então,
Então me dê aí uma medalha, porque parece que tem uma pessoa que vai ensinar uma segunda medalha. Então, gente, eu vou apresentar para vocês, é uma pessoa desconhecida, ela começou a trabalhar há pouco tempo nos movimentos, chegou de gaiato no navio, mas até que faz alguma diferença, assim, né? Mais ou menos como a barraqueira que entrou aí. É uma tal de Carla Zambelli, vocês conhecem? Tá aqui a segunda medalha, deixa eu fazer a minha, amarela, segunda medalha da Carla Zambelli, a doida com Gemados, né? A doida com Gemados. Foto oficial. Cadê a Bia? Bia, vem! Me representa também! Corre! Nazaré! Segunda também. Vem!